Olá, chegamos ao 29º dia da nossa leitura, já quase acabando. Então vamos começar. Contraindicações ao jejum. Os casos de contraindicações ao jejum são pacientes portadores de distúrbios alimentares como anorexia nervosa e bulimia, e pacientes em uso de medicamentos antidiabéticos e insulina devem sempre estar em acompanhamento médico, pois o jejum regula as taxas de glicemia e insulina, o que pode levar a um quadro de hipoglicemia, muitas vezes grave. Gestantes. É contraindicado o jejum de 24 horas ou mais, porém uma revisão sistemática com meta-análise que avaliou 374 mil gestações, das quais 18.920 gestações foram expostas ao jejum do Ramadã, nono mês do calendário islâmico, no qual se pratica o jejum que consiste em não consumir alimentos e bebidas entre o nascer e o pôr do sol, ou seja, 12 horas. Mostrou que esse tipo de jejum não afeta negativamente o peso ao nascer e não teve efeito no parto prematuro. Uma patologia que tem sido cada vez mais frequente na gestação é a DMG, diabetes mellitus gestacional, que afeta 5 a 36% das gestações, e uma estratégia que está sendo utilizada é o jejum intermitente, para diminuir a resistência insulínica, além de reduzir consideravelmente o peso corporal materno, a glicose plasmática e o sofrimento psíquico, sem quaisquer efeitos adversos. Claro que a gestação é um período em que o acompanhamento médico é fundamental. Lactantes. É contraindicado o jejum, pois estudos mostram que lactantes que praticam jejum de 12 horas apresentam diferenças significativas em alguns dos micronutrientes como zinco, magnésio e potássio. Além disto, o seu estado nutricional foi afetado. Como preparar-se para um jejum prolongado? Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:23, adverte: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Com essa palavra em mente, entendamos que nosso estilo de vida ocidental, no qual há uma oferta de alimentos como nunca houve na história humana, faz que nos deparemos com doenças causadas por um padrão alimentar incorreto, as chamadas nutropatias, destruindo ou degenerando o templo do Espírito Santo, nosso corpo. Um dos erros mais comuns que observo é o fato de que as pessoas têm a sua dieta composta na maior parte de produtos alimentícios, ou seja, alimentos em que a grande maioria de seus nutrientes foi perdida e são cheios de aditivos alimentares, que funcionam como um exército inimigo a invadir nosso organismo, fazendo com que nossa imunidade e nosso exército fique esgotado. Um de meus pacientes declarou com orgulho: estou fazendo jejum de refrigerantes. Ao que eu respondi: isso não é jejum, é libertação. É muito comum as pessoas entrarem em um jejum prolongado sem fazer uma preparação, ou seja, uma detoxificação de junk food, comida de lixo, o que, é claro, tornará o período repleto de sintomas desagradáveis, porque o organismo quer aproveitar a oportunidade e liberar rapidamente todo o lixo acumulado, as toxinas. É por isso que nos primeiros dias os sintomas como tontura, dores de cabeça, mal-estar e fraqueza são comuns. As células estão expulsando o conteúdo tóxico de seu interior e liberando-o na corrente sanguínea, para em seguida eliminar do organismo. Tendo isso em mente, eu sempre sugiro aos meus pacientes, aqueles que me procuram para fazer jejuns prolongados, que façam uma preparação, ou seja, uma transição ao jejum, iniciando com alimentos semissólidos, depois passando para alimentos líquidos e finalmente entrando no jejum. A realimentação acontecerá no sentido inverso: líquidos, semissólidos ou pastosos, e só depois a introdução gradual de alimentos sólidos. Para um jejum de 5 a 7 dias, sugiro o seguinte plano a ser feito pelo menos um dia antes do jejum. Para jejuns mais prolongados, sugiro fazê-lo de 3 a 5 dias antes. Vou mostrar aqui. No desjejum, de manhã. Ao acordar, 2 copos de água mineral alcalina para esvaziar o intestino. Depois, suco detoxificante, uma maçã verde, mais 1/3 de talo de salsão ou uma folha de couve, mais gengibre. Daí, chá verde ou hortelã,
pode ser adoçado com stevia. Lanche: uma xícara de chá verde ou alecrim. Almoço: legumes cozidos, salada de vegetais crus, uma xícara de chá de hortelã ou espinheira santa. Lanche: um copo de chá de hibisco com 5 morangos. Jantar: um prato fundo, 300 ml de sopa de legumes ou caldos de ossos. Sobremesa: uma fruta ou salada de frutas. Ceia: uma xícara de chá de erva cidreira, camomila, mulungu, melissa. Nota: beba muita água durante o dia. Faça o seguinte cálculo: seu peso vezes 0,035 igual à quantidade mínima de água que o seu organismo precisa. No dia anterior ao jejum, reflita sobre 1 Tessalonicenses 5:23, reavaliando seus objetivos e motivação. Como mencionei, é necessário o equilíbrio para o espírito, alma e corpo, sendo uma ótima oportunidade para trabalhar o quadro de estresse crônico. Aproveite a semana anterior ao jejum para resolver situações do dia a dia e deixar a agenda mais leve no período de jejum. Sugiro também uma atividade física ao ar livre, ciclismo, caminhada ou corrida. Durante o jejum, ao acordar, respire, alongue-se, beba 2 copos de água mineral alcalina em temperatura ambiente em pequenos goles. Banho quente e um enxágue final de água fria. Meio da manhã, uma xícara de chá de ervas ou chá verde. Ao meio-dia, uma xícara de chá de ervas ou chá verde. Meio da tarde, uma xícara de chá de ervas ou chá verde. Noite, uma xícara de misuri, sopa de miso. Antes de dormir, uma xícara de chá de erva cidreira, camomila, mulungo ou melissa. Nota: beba muita água durante o dia. Faça o seguinte cálculo. A tabela acima, evidentemente, é a mesma para todos os dias do jejum total. Em todo período, é muito importante cuidarmos do equilíbrio hidroeletrolítico. Por isso, indico o consumo do misoshiro, sopa feita a partir do miso, pasta de soja típica da culinária oriental. Ótima fonte de aminoácidos essenciais, vitaminas e minerais como sódio. Além disso, sugiro o consumo de um suplemento polivitamínico mineral. Existem várias marcas no mercado para manter seus processos metabólicos otimizados. O pós-jejum. A fase de retorno ao cotidiano deve durar cerca de um quarto do tempo que durou o jejum. Ela é necessária porque várias funções fisiológicas, sistema digestivo, circulatório, endócrino, osteomolecular, linfático, sanguíneo e imune, passam por mudanças notáveis, principalmente o sistema digestivo, que não é capaz de retornar imediatamente à sua função plena. Se não for respeitado tal tempo, haverá o aparecimento de novos sintomas como cólicas, náuseas, diarreia, distensão abdominal e gases. Claro está que novos hábitos alimentares devem ser postos em práticas, ou seja, expressões como o dia do lixo não devem mais ter espaço na nossa rotina. A melhora do paladar é nítida, o que permitirá experimentar novos temperos e sabores, diminuindo a necessidade de sal e açúcar. Primeiro dia após o jejum, ou quebra de jejum. Ao acordar, beba 2 copos de água mineral na temperatura ambiente em pequenos goles. O desjejum: chá verde ou de ervas mais meia colher de chá de mel. Lanche: uma maçã crua ou cozida no vapor. Chá verde ou de ervas mais meia colher de chá de mel. Almoço: uma xícara de caldo de ossos ou legumes ou misoshiro. Meio da tarde: chá verde ou chá de ervas mais meia colher de chá de mel. Jantar: uma xícara de caldo de ossos ou de legumes ou misoshiro e uma fruta. Antes de dormir: uma xícara de chá de erva cidreira, camomila, mulungo ou melissa. Beba muita água durante o dia. A reintrodução alimentar pode estender-se para 2 ou 3 dias, dependendo do tempo do jejum. Em um jejum que durou de 5 a 7 dias, normalmente, um dia só já é o suficiente para a transição. Segundo ou terceiro dia após o jejum. Ao acordar, beba 2 copos de água mineral em temperatura ambiente e em pequenos goles. O desjejum: suco detoxificante, uma maçã, mais 1/3 de talo de salsão ou uma folha de couve e gengibre. No lanche: chá verde ou de ervas, mais meia colher de chá de mel. Almoço: legumes cozidos e peito de frango ou peixe. Meio da tarde: chá verde ou de ervas, mais meia colher de chá de mel. Jantar: sopa de legumes, mais uma fruta. Antes de dormir, uma xícara de chá de erva cidreira, camomila, mulungo ou melissa. Beba água durante todo o dia. Após essa primeira semana, não volte à sua rotina alimentar antiga, que criava um terreno para doenças.
Aproveite a correção de solo, que é o jejum, e mantenha hábitos alimentares saudáveis, ingerindo os alimentos criados por Deus que trazem vida e saúde. Por hoje é só. Deus abençoe e boa noite.